Bom, gente, muito boa tarde. Não vou mais protelar a questão da aula nossa, senão vai ficar muito tempo atrasado. Espero que seja tudo bem com vocês. Saudade aí de vocês. Vamos continuar nosso estudo dentro da linguagem jurídica. Aula passada a gente viu sobre a gramática no português jurídico. A gente viu como que é importante ter uma escrita adequada, a gente viu como que é importante ter uma escrita adequada conforme os padrões linguísticos. E isso traz repercussão, e isso envolve muito a linguagem jurídica justamente para a gente poder usar as palavras de maneira correta e também para a gente falar as palavras de maneira correta. Beleza. A última, né, o último bloco de palavras, o último bloco de, de expressões que a gente viu a semana passada foi em relação a só, em relação ao advérbio, em relação ao adjetivo só. A gente viu que só pode ser adjetivo, a gente viu que só pode funcionar como advérbio. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o último grupo de palavras em relação à gramática no português jurídico. A gente vai falar sobre as expressões junto, sobre as expressões junto de, e vamos falar sobre a expressão juntada. Então nós vamos falar sobre junto, junto de, e nós vamos falar sobre juntada. Como funciona a utilização da palavra junto? A palavra junto, inicialmente, ela pode funcionar como adjetivo. E considerando que é um adjetivo, é uma palavra, então, uma expressão que seria variável. Então, por exemplo, encontrei 2 alunos juntos, ou encontrei 2 alunas juntas. Ou seja, nesse caso, o junto funciona como adjetivo justamente quando ele está ligado a um substantivo. Então, quando ele está ligado a um substantivo feminino, ele é flexionado para ser tratado como junta, e quando é um substantivo masculino, ele é tratado como junto. A expressão junto, ela pode funcionar também como advérbio. Como assim como advérbio? Por exemplo, esses processos vão juntos. Ou juntos vão essas cartas. Junto vão essas cartas. Nesse caso, nós temos o junto funcionando como advérbio. E aí, nesse caso, o advérbio ele não é variável. Nesse caso, o advérbio ele não se flexiona. Ou seja, ele não muda de gênero, ele não vai para o feminino, ele só fica no masculino. Então, por exemplo, os processos foram enviados juntos, ou junto vão as cartas, junto vão os pêsames, junto vão os clipes, por exemplo. Nesse caso, funciona como advérbio, e nesse caso não há flexão de gênero, porque o advérbio, como vocês bem sabem, ele não se altera pelo gênero. O advérbio ele se mantém inflexível. Agora nós temos a expressão junto de ou a expressão junta de. Nesse caso, funciona como uma locução prepositiva. Nesse caso, funciona como uma locação prepositiva. E locução prepositiva. E nesse caso, é invariável. Nesse caso, não há flexão quanto ao gênero. Por exemplo, o réu estava junto ao advogado. Significa o réu estava perto do advogado. Então, quando se fala o réu estava junto ao advogado ou junto do advogado, significa ou corresponde à expressão perto de. Então, e aí só um detalhe, quando vai se falar em pedidos, quando vai se utilizar essa expressão junto de ou junto de ou juntos de,
Nesse caso, com relação a pedidos, com relação a solicitações ou com relação a providências, não se deve utilizar a expressão junto a. Não se deve, ou não é indicado, melhor assim dizendo, utilizar a expressão junto a. Por exemplo, é bom fazer pedido no cartório e não junto ao cartório. Então, por exemplo, quando você vai utilizar a expressão junto de ou a expressão juntos de, toda vez que for tratar em relação a pedidos ou a solicitações ou a providências, nunca deve se utilizar essa expressão utilizando junto a ou junto ao. Deve se utilizar sempre a expressão junto de. Então, por exemplo, como eu disse, é bom fazer o pedido no cartório e não junto ao cartório, tá? Ou, por exemplo, é bom fazer o pedido em juízo e não utilizar é bom fazer o pedido junto ao juízo, tá? Então, por exemplo, quando você for fazer algum pedido, é bom ou vou fazer o pedido junto do juiz e não falar eu vou fazer o pedido junto ao juiz. Não, em relação a pedidos, solicitações e providências, deve-se retirar ali a preposição a ou a preposição ao. Agora existe a expressão também chamada de juntada, né? O que é a juntada? Vocês já devem ter ouvido muito a juntada de documentos ou a juntada de processos. Na linguagem jurídica, a expressão juntada é o ato justamente pelo qual se junta ao processo, petição ou documento que lhe era estranho. Ou seja, na prática jurídica, quando se vai fazer a juntada, busca-se fazer a juntada de um documento ou de um papel que era estranho ao processo. Então, por exemplo, imagine que o processo está sem procuração. Nesse caso, deve-se fazer a juntada da procuração ao processo. Então, justamente, a juntada é quando se busca anexar, é quando se busca trazer, é quando se busca agregar para o processo um documento ou um papel que não fazia parte do processo, ou que era estranha do processo. Quando se realiza a juntada desse documento ou desse papel ao processo, se realiza o chamado termo de juntada, tá? Quando se anexa, quando se coloca junto ao processo esse papel ou qualquer tipo de documento, quando se efetivamente se anexa ou quando se efetivamente agrega-se ao processo esse documento ou esse papel, nesse caso é feita o chamado, né, termo de juntada, que é justamente o ato pelo qual se realiza a juntada de um documento ou se realiza a juntada de um papel dentro de um processo, tá bom? Beleza. Vamos falar agora, gente, algo que a gente vai falar na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os chamados vícios de linguagem. Tá? Nós vamos falar sobre os chamados vícios de linguagem. O que são os vícios de linguagem? Os vícios de linguagem são nada mais, nada menos do que os desvios da norma culta. Ou seja, na nossa língua portuguesa e na nossa linguagem jurídica, nós temos um padrão de linguagem, nós temos basicamente normas de linguagem a ser seguida. Quando acontecem vícios de linguagem, significa que esses padrões foram desrespeitados, significa que as normas foram desrespeitadas. Então, quando existe algum tipo de desvio da norma culta, esses desvios ou essas falhas em relação à norma culta, eles devem ser evitados, devem ser impedidos de acontecer, porque justamente quando acontecem esses vícios de linguagem, quando acontecem esses desvios da norma culta, se compromete o comunicativo jurídico, se compromete a forma de comunicação entre as pessoas, principalmente na área jurídica, principalmente no meio jurídico. Quando se trata de
de linguagem jurídica, a linguagem jurídica ela deve ter como característica a correção. Ou seja, a linguagem jurídica ela deve estar em acordo, ou deve estar de acordo com as normas propostas. Então, uma das características da linguagem jurídica é justamente essa correção. Ou seja, a linguagem jurídica ela deve estar apta e ela deve estar correta para que ela possa ser atendida e para que justamente ela possa ser comunicada entre as partes. Por exemplo, vamos falar sobre os principais vícios da linguagem, vamos falar sobre os principais vícios da linguagem jurídica e de que forma eles aparecem mais. Os principais vícios da linguagem jurídica nós vamos falar aqui na aula de hoje. Nós vamos falar sobre eles e nós vamos falar sobre as características deles. O primeiro vício de linguagem que nós temos na linguagem jurídica é o chamado barbarismo, tá? O primeiro vício de linguagem jurídica que nós temos é o chamado barbarismo. Quando a gente fala de barbarismo, essa expressão barbarismo, ela provém do grego, ela vem do grego, ela indica ou busca expor a condição de bárbaro. Ou seja, em relação à linguagem jurídica, barbarismo significa algo que é selvagem, algo que é grosseiro, algo que é inculto. No contexto linguístico, ou seja, no contexto da linguagem jurídica, o barbarismo é empregado para se evidenciar erros de grafia, erros de pronúncia, erro de forma gramatical ou erro de sentido. Então, quando se fala de barbarismo, significa que aconteceu um erro bárbaro, aconteceu um erro grosseiro, tanto na grafia, quanto na pronúncia, quanto na forma gramatical ou também em relação ao sentido. Uma forma de barbarismo que existe na linguagem jurídica é a chamada cacografia. O que é a cacografia? Indica ou busca expor algo que é defeituoso, algo que é mal, algo que é feio. E quando se fala de cacografia, busca-se indicar algo que é feio, algo que é mal, algo que é defeituoso, principalmente na ortografia. Então, por exemplo, vamos falar de alguns tipos de barbarismo que acontecem na linguagem jurídica. Por exemplo, não sei se vocês já viram, acredito que vocês já devem ter visto, mas tem ainda muita gente que fala que aconteceu estrupo. Vocês já ouviram falar isso? A pessoa fala, nossa, fulana de tal foi estrupada. Ou aconteceu um estrupo de uma pessoa. Já ouviu falar disso? Já, né, Arinaldão? Então, infelizmente, ainda tem gente que acha que o correto é estrupo, ou falar que uma pessoa foi estrupada. Isso é uma forma de barbarismo, esse é um erro claro, esse é um erro feio de linguagem. O certo é se falar estupro, ou que a vítima foi estuprada. Outro barbarismo que existe se dá em relação às expressões comprimento e cumprimento. Muitas vezes, quando se vai falar sobre o tamanho de uma terra ou de um tamanho de um terreno, fala o seguinte, olha, tal terreno tem 250 metros de comprimento. Isso está errado. Ou quando uma pessoa deixa de cumprimentar a outra, se fala que a pessoa não cumprimentou a outra. Então, existe uma diferença entre cumprimento e cumprimento. Cumprimento diz respeito ao ato de cumprimentar, né, ao ato justamente de se comunicar com outra pessoa e prestar ali uma forma educada de chegar até outra pessoa, né, e expor ali o seu desejo de cumprimentá-la. Então, o cumprimento é um ato justamente relativo ao ato de cumprimentar, ou seja, de prestar um cumprimento em relação à pessoa,
E já o comprimento diz respeito à situação de largura, ou seja, o comprimento de um terreno, ou o comprimento de uma casa, ou o comprimento de uma calça, por assim dizer. Outra expressão também que é fruto de barbarismo é a expressão de encontro e a expressão ao encontro. Existe diferença entre de encontro e ao encontro? Existe. Qual que é a diferença? Quando se vai ao encontro, significa que a pessoa vai junto da outra. E ao encontro é em direção à outra, o junto da outra. Agora a expressão de encontro, quando se fala minha opinião vai de encontro à sua, indica contrariedade. Indica que justamente a minha opinião é contrária à sua. Então, de encontro significa contrariedade. Ao encontro significa junção, significa convergência. Existem também erros, existem também barbarismos em relação à forma de escrita. E eu até queria perguntar para vocês, por exemplo, como se escreve exceção, gente? Como que se escreve exceção? Eu já vi gente escrevendo exceção assim. Eu já vi gente escrevendo exceção assim. Ou seja, tem muita gente que erra na forma de escrita de muitas palavras, de muitas expressões. E esses barbarismos não podem acontecer. A forma de escrever exceção corretamente é justamente a forma como a Mandinha e como o Cleidiomar trouxeram pra gente. Exceção com XC e com C cedilha no final. Outra forma de barbarismo que acontece é em relação ao plural de escrivão. Qual que é o plural de escrivão, gente? Vocês sabem qual que é o plural de escrivão? Vocês sabem qual que é o plural de escrivão? Então, escrivão, por exemplo, um escrivão de polícia ou quem trabalha na escrivania, é assim, escrivão. A forma correta do plural de escrivão é escrivães. São os escrivães. E muita gente, ao invés de falar escrivães, fala escrivãos. Da mesma forma como muita gente fala, ao invés de falar pães, fala pãos. Vamos comprar os pães. Não, não é os pães, são os pães. E nesse caso, existe uma cacografia, existe um erro crasso, existe ali um erro em relação à escrita. Ou seja, escrivães, não é escrivãos. Não é escrivãos. É escrivães. Da mesma forma como pão e pães. Beleza? São as formas corretas de escrever essas palavras. Porque o erro em relação à escrita dessas palavras gera justamente esse erro feio, esse erro defeituoso, esse erro inculto. Então, por exemplo, outro erro de não só é mais erro de pronúncia esse, mas por exemplo, um barbarismo recorrente em relação a essa palavra aqui, ó. Já ouviram essa palavra? Sabe como se fala essa palavra? A maioria das pessoas e muita gente fala rúbrica, né? A maioria das pessoas fala que fez ou tem uma rúbrica. E essa maneira de se falar sobre rúbrica tá errada. Não é rúbrica, é rubrica. Então fulano de tal deixou a rubrica dele. Ou você escreveu ou assinou a sua rubrica. E por que é rubrica? Porque não tem acento, tá? Não tem acento nessa palavra, não tem acento nessa expressão. Muito se fala rúbrica
por achar que a forma de pronúncia fica melhor, ou por se entender que a forma de se pronunciar essa palavra fica melhor, né? Tem gente que acha que fica muito diferente falar rubrica e por isso não se fala. Mas pelo contrário, a forma correta de se falar essa palavra é justamente rubrica, não é rúbrica. Outra forma também de barbarismo que acontece é justamente quando se fala essa palavra. Tem muita gente que fala gratuito, determinada promoção, né, ou determinado, por exemplo, determinado livro foi gratuito, ou eu ganhei algo gratuitamente. Não existe gratuito, não existe gratuita, é gratuito ou gratuita, tá? Qualquer tipo de fala diferente de gratuito e de gratuita justamente está errado, tá? Fica comprometido a fala dessa palavra e surge então o barbarismo. Então, gente, existem vários erros e vários vícios de linguagem. Saiu aqui, gente, desculpa. Então existem vários erros de linguagem, vários vícios de linguagem que comprometem, obviamente, o entendimento da linguagem. Quando acontecem, então, esses erros feios, esses erros grosseiros, em relação tanto à pronúncia quanto à escrita, nós temos o chamado barbarismo. Outra forma que até de barbarismo ainda que nós temos é o chamado estrangeirismo. O que é o estrangeirismo? É o uso de palavras estranhas ao nosso vocabulário. É o uso de palavras estranhas à nossa língua. Por exemplo, vocês já viram tanto que as pessoas gostam de falar ou de utilizar expressões americanas na nossa linguagem, o tanto que as pessoas gostam de se utilizar de expressões de outras línguas dentro da nossa linguagem. Então, por exemplo, a pessoa vai no restaurante, ela vai e pede o menu. Ela não pede o cardápio, ela pede o menu. Ou, por exemplo, uma pessoa resolve ir a um show de música, a um show de dança, ao invés de ir num espetáculo de música ou num espetáculo de dança, ou ir num concerto de música ou num concerto de dança. O que é importante falar? Esses estrangeirismos, eles podem até acontecer na nossa linguagem, porque existem muitas palavras estrangeiras que foram incorporadas ao nosso vocabulário, mas não se pode utilizar sempre. Até porque se for utilizado sempre o uso de palavras estrangeiras, o nosso vocabulário fica prejudicado e a nossa língua portuguesa fica prejudicada. E até mesmo é o que é dito no artigo 192 do Código de Processo Civil, que é obrigatório se utilizar o vernáculo, é obrigatório se utilizar o vocabulário português, o vocabulário da nossa língua jurídica. Beleza? Bacana, vamos lá. Vamos falar agora sobre o chamado solecismo. O que é o solecismo? Esse é o segundo vício de linguagem, esse é o segundo erro de linguagem que nós vamos falar hoje. O que é o solecismo? O solecismo, ele trata de erros sintáticos de concordância ou de regência alheios aos textos legais. Tá? Então, o que é o solecismo? O solecismo acontece quando há erros, quando há vícios sintáticos de concordância ou regência alheios a textos legais. Então, por exemplo, imagina a seguinte frase: haviam muitos processos no fórum. Vocês acham que está correto, gente, essa frase? Haviam muitos processos no fórum? Não, essa expressão está errada, porque justamente o verbo haver,
ele é um verbo impessoal, ele é um verbo que não se flexiona. Então não se utiliza haver no plural, não se utiliza haver no plural, se utiliza haver no singular e em terceira pessoa. Então havia muitos processos no fórum, havia muitos processos no fórum. Ou pensa em outro erro aí sintático de concordância ou de regência, por exemplo, aluga-se casas amplas. Pode-se utilizar essa expressão, aluga-se casas amplas? Não, o certo seria, ou certo é, alugam-se casas amplas. Alugam-se casas amplas. Nós temos aí o verbo alugar, e aí ele é um verbo que se flexiona e ele vai tanto para o plural quanto para o singular. Ou seja, nesse caso, quando há erros sintáticos, né, de concordância ou de regência, nesse caso, constituem-se graves erros de solecismos, os quais devem ser evitados na nossa linguagem jurídica. Por exemplo, outra situação. Se utiliza a seguinte frase: a testemunha assistiu o crime. A testemunha assistiu o crime. Quando se fala a testemunha assistiu o crime, a gente está querendo falar que a testemunha ajudou o crime a acontecer, que a testemunha colaborou para o crime acontecer, que a testemunha forneceu assistência para que o crime acontecesse. Isso acontece porque o verbo assistir é um verbo transitivo direto. Quando você assiste, algo, você está ajudando essa pessoa ou está ajudando outra pessoa. Então, falar o seguinte: eu assisto os alunos. Significa falar que eu ajudo os alunos, eu colaboro os alunos. Então, quando o verbo assistir ele é utilizado como verbo transitivo direto, ele é utilizado como ajuda. Ele é utilizado como ajuda. Agora, quem assiste a alguma coisa, quando aí se tem um verbo transitivo indireto, quando se tem uma preposição, a preposição a, aí nesse caso é no sentido de assistir, no sentido de ver, no sentido de acompanhar. Mas o verbo assistir sem preposição, ele significa ajuda, significa colaboração. Em relação ao verbo haver, o que eu queria falar para vocês? O verbo haver, no sentido de ter e existir, ele é impessoal. O verbo haver, no sentido de ter e no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não vai ser flexionado, ele não vai para o plural. Agora, ele só pode ir para o plural quando ele é utilizado como verbo auxiliar. Ele somente pode ir para o plural quando ele é utilizado como verbo auxiliar. Por exemplo, os convidados haviam chegado. Nesse caso, o verbo haver está como auxiliar do verbo chegar. Aí, nesse caso, ele pode ser utilizado como na terceira pessoa do plural, mas como auxiliar do verbo chegar. Tá bom? Vamos lá, próximo. Nós vamos falar agora sobre... deixa eu ver o que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre outro erro ou vício de linguagem chamado de anfibologia, tá? Anfibologia ou ambiguidade. Nós vamos falar sobre um erro ou um vício de linguagem chamado anfibologia ou também ambiguidade. O que é a anfibologia ou a ambiguidade? Tanto a anfibologia quanto a ambiguidade acontecem quando existem uso de frases num sentido duplo ou num sentido duvidoso. Tá? Esse vício de linguagem acontece quando existem frases que são utilizadas em duplo sentido ou no sentido duvidoso. E nesse caso é gerado mais de uma interpretação em relação ao sentido daquela frase. Então a anfibologia
ou ambiguidade acontece quando frases são utilizadas em sentido duplo ou sentido duvidoso que dão em relação à interpretação e ao sentido daquela frase mais de uma interpretação ou mais de um entendimento em relação àquela frase. Nesse caso, pode gerar até mesmo obscuridade. Então, por exemplo, um exemplo aqui de anfibologia ou de ambiguidade. Trouxe de Teresópolis uma caixa de pêssegos para seu pai que está na geladeira. Nesse caso, não dá para saber quem que está na geladeira, se é o pai ou se é a caixa de pêssegos. Outra situação, vamos ver aqui. Os alunos que estudam frequentemente são aprovados em concursos públicos. Então, os alunos que estudam frequentemente são aprovados em concursos públicos. Nesse caso, não dá para saber se os alunos que estudam com frequência são aprovados ou os que estudam são aprovados frequentemente. Nesse caso, não há um entendimento correto ali da frase. Ou, por exemplo, encostado na cela, o policial avistou o preso. Tá? Encostado na cela, o policial avistou o preso. Não dá para saber quem que estava encostado na cela, se é o policial ou se o preso. Nesse caso, gente, essa ambiguidade, ela acaba ou ela é corrigida pela colocação correta das palavras na frase. Essa ambiguidade, ela é solucionada, ela é corrigida justamente quando se coloca as palavras certas ou as palavras corretas na frase, tá? Vamos lá. Outro vício de linguagem, outro erro de linguagem que acontece é o chamado eco. O que é o eco? O eco é uma sequência desagradável de palavras com a mesma terminação. Acontece eco quando existe uma sequência de palavras com a mesma terminação ou com a mesma desinência. Então, por exemplo, a divulgação da promoção não causou comoção na sessão. Ou seja, todas as palavras terminadas em ão, né? Todas as palavras terminadas em ão. Nesse caso, existe um eco, porque isso reverbera. Ou seja, todas as desinências acabam estando no mesmo sentido. A sequência ão, ou seja, essa terminologia, essa terminação de ão, é muito preocupante, ela é mais preocupante, até porque ela causa maior desconforto no entendimento da linguagem. Mas acontece que muitas vezes ela é inevitável na linguagem jurídica. Então, por exemplo, vamos ver outra situação de eco. O artigo 20 do Código Civil diz assim: salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão de palavras, ou a publicação, a exposição ou a utilização de imagem, ou seja, várias palavras terminadas com a mesma desinência, várias palavras terminadas aí com a mesma terminação. Esse eco é também um vício de linguagem, é também um vício de linguagem jurídica que pode acontecer também. Agora nós vamos falar sobre a colisão. O que é a colisão? Colisão representa um encontro desagradável de consoantes idênticas, tá? A colisão justamente acontece quando há um encontro, quando várias consoantes idênticas ou semelhantes acabam se colidindo. Por exemplo, aquela célebre frase, né? Aquele célebre trava-línguas. O pé do Pedro é preto. O rato roeu o rei de Roma. Ou seja, são várias consoantes em o mesmo sentido, né? Então, por exemplo,
cessou-se a sessão de julgamento sobre o assassinato. Nesse caso, nós temos várias consoantes em o mesmo sentido, várias consoantes parecidas num curto espaço de tempo. Então nós temos aí a chamada colisão, quando há o encontro de várias consoantes no mesmo sentido. E nós vamos falar sobre o último vício de linguagem que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o pleonasmo. Pleonasmo, muitos aqui acreditam que várias pessoas aqui já tenham ouvido falar. O que é o pleonasmo? O pleonasmo consiste na redundância de ideias. O pleonasmo ele consiste justamente em expressões que são utilizadas de forma óbvia, ou seja, que são pleonásticas. Então, por exemplo, é como chover no molhado. Então, exemplo de expressões pleonásticas, expressões que formam o pleonasmo. Por exemplo, boato falso. Foi falado um boato falso. Se é boato, gente, é falso. Ou, por exemplo, vou encarar de frente o meu adversário. Se você vai encarar, vai ser de frente, necessariamente. Ou a testemunha vai depor e a testemunha fala, eu quero depor sobre um fato real que aconteceu. Se é fato, é real. Outro exemplo de pleonasmo é utilizar a expressão erário público. O que é erário público? Erário, gente, já é patrimônio público. Erário significa patrimônio público. Então, erário público é pleonasmo, porque erário já significa patrimônio público. Então, não precisa se referir a erário público. Então, por exemplo, outras expressões. Repetir de novo. Se vai repetir, vai ser de novo, vai ser mais uma vez. Elo de ligação, né? Um elo de ligação é uma expressão também pleonástica. Subir para cima, antecipar antes, ou seja, são todas expressões que constituem pleonasmo, são todas expressões que constituem um vício de linguagem que deve ser evitado. Então, principalmente no direito, nós devemos evitar essas expressões pleonásticas para que não se fique redundante, para que não se fique falando sempre do óbvio, tá bom? Gente, então é isso. Vamos parar a nossa aulinha por aqui, para a gente não esgotar a nossa matéria já hoje, para deixar para a semana que vem. Semana que vem é a nossa última aula, tá bom? Então, semana que vem a gente se encontra para tratar da nossa última aula e falar da nossa última matéria. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, gente? Então, beleza. Ô, Kezinha, saudade do seu aí, você chegou no final, bem. Então, beleza, gente. Semana que vem a gente termina a nossa matéria e a gente finaliza hoje com vícios de linguagem, tá bom? Gente, valeu demais, essa aula tá gravada, vou colocar ela para subir lá pro AVA, tá bom? Pro pessoal assistir. Valeu, gente, fica com Deus, Deus abençoe.